Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de programação de microcontroladores PIC, né? Utilizando as ferramentas da Microchip, né? Que são o MPLAB, IDE e o XC8 Compiler, né? Disponíveis pela essa empresa, certo? Hoje, como a gente já falei na primeira aula, vamos estar aprendendo a como realizar a configuração básica de um microcontrolador, processo bem importante na hora de realizar a programação certa. E aí sim, quando a gente quiser fazer a gravação desse nosso código, dessa nossa aplicação em um chip, né, que a gente escolheu, a gente tem que fazer toda essa configuração básica aí necessária para poder a gente fazer a gravação do nosso programa e aí sim o nosso sistema eletrônico microcontrolado funcionar de forma adequada, certo? Então vamos aqui para a tela do nosso computador, fazer essa configuração, certo? Lembrando que essa configuração aqui a gente vai tratar só da configuração, a gente não vai fazer nenhum tipo de aplicação nessa primeira aula, com o intuito de manter a aula o menor possível e faço que vocês assistam, né? Não ficar maçante, certo? Então aqui, voltando para a nossa IDE, se você fez todos os passos da última aula e conseguiu enxergar o compilador XC8 aqui no MPLAB IDE, né? Sinal que está tudo certo para a gente fazer as nossas primeiras aplicações, né? Então voltando aqui, a gente vai de novo em criar um novo projeto, que é nesse botão laranja aqui no canto superior esquerdo, né? Se a gente apertar aqui, certo? A gente consegue ver bem aqui, né? Tá aqui o meu mouse aqui, amarelo. Vou clicar Standalone Project, né? Sem mais segredos, vamos colocar aqui. A gente vai escolher o PIC 16F6 28A, certo? Os PIC 16 geralmente são bem simples, eles não têm tantos registradores para fazer a programação deles, né? Então a gente tem poucos registradores de configuração, por isso que a gente vai estar utilizando ele aqui nesse curso introdutório de microcontroladores PIC, certo? Vamos dar aqui o Next. Ele em específico ele pede aqui a gente colocar um debug, por aí vai. A gente vai deixar o none mesmo, padrão, certo? E aí, chegamos aqui, vamos escolher o nosso compilador XC8, da mesma forma que a gente verificou, né? Então, agora a gente vai escolher, vamos colocar o Next, e aqui a gente chega na parte final da criação do nosso projeto, beleza? Que aqui é escolher o nome do projeto. Vou botar aqui, é uma aula, então vou botar aula. Pra gente aqui, 03, eu acho que já tenho outros arquivos de aula, vou colocar o 03 aqui, só para a gente criar tranquilamente, certo? Criamos aqui, bem aqui, e aqui tem aqui setar como projeto principal, né? Então aqui, como é o nosso primeiro projeto, vai setar só um projeto bem aqui e ele já vai ser logo, mesmo se ele fosse o primeiro, a gente poderia não botar ele como projeto principal. Qual é a questão de colocar ele como projeto principal? No momento que a gente começar a ter vários, aqui geralmente nesse ponto aqui onde está meu mouse, geralmente são listados todos os seus projetos que a IDE reconhece, né? Ou seja, desde o primeiro que você abriu, criou, vai aparecer aqui. No momento que você cria aqui tem mais de um projeto, o que acaba acontecendo, né? Na hora que você for apertar o botão de compilar, que a gente vai estar mostrando mais tarde, certo? O que vai acontecer? Esse botão, esse bem aqui onde está meu mouse, né? A gente vai colocar aqui para compilar. Na hora que ele for fazer a compilação e a criação do arquivo hexadecimal da sua programação, ele sempre vai fazer isso no projeto que tiver setado como principal, certo? Então, é uma observação que você sempre tem que fazer, iniciante, né? Nessa ferramenta, é sempre ver se o projeto que você está trabalhando está setado como um projeto principal, porque na hora de você fazer a compilação, ele sempre vai fazer a compilação do projeto que está setado como principal, né? Então, digamos que eu tenho o projeto 1 e o projeto 2, e eu estou fazendo a programação no projeto 2, aí eu vou fazer as modificações e vou botar para compilar. Se caso o projeto 1 esteja setado como principal, o programa vai fazer a compilação somente desse projeto 1, né? Então, para ele começar a compilar o meu novo projeto, aí eu tenho que ir nele e setar esse projeto 2 como principal. Então, aqui a gente já sempre deixa setado como principal toda vez que a gente criar um novo projeto, né? Mas lembrando, se você estiver trabalhando em vários projetos, sempre tem que se atentar em escolher setar o projeto que você acabou de mudar como principal para poder fazer a compilação e os testes posteriores, seja na placa,
esteja no simulador. Setei aqui como principal, vou colocar o Finish, certo? E aí ele vai aparecer aqui listado. A gente tem que esperar aqui o nosso tempo para fazer a criação. Pronto, criou. Ele acabou aparecendo bem aqui na nossa tela, no canto esquerdo aqui. Então aqui vai aparecer vários componentes, certo? No quais a gente tem que se atentar. Então uma vez que abriu aqui, ele vai geralmente já expandir para algumas pastas, né? Então a primeira pasta aqui se chama Reader File, que está abaixo do nome do projeto de vocês. Se você colocou aula 3, que nem eu coloquei, vai aparecer aqui aula 3. Aí embaixo, né, um pouco afastado para a direita, vai ter o Reader Files, Important Files, Linker Files, Source Files, Libraries e Downloads, né? Arquivos baixados. Dentro do nosso curso, a gente vai focar apenas em duas subpastas dessa, que é a Reader Files e a Source Files, certo? Para aplicações básicas. Lógico, à medida que você for avançando na ferramenta, essas outras subpastas podem se tornar importantes, né? Então, abriu aqui. Então, é aqui que a gente vai trabalhar e adicionar alguns novos arquivos. Então, nosso projeto já abre sem nenhum arquivo criado. Então, o primeiro passo que a gente sempre faz, né, em todo o projeto é fazer a configuração dos registradores que ditam como é que vai funcionar o nosso microcontrolador para determinada aplicação, quais ferramentas, funcionalidades eu quero ativar ou desativar ou configurar, né, para fazer esse trabalho. Beleza? Então aqui, como a gente está utilizando o PIC16F628A, certo? Então a gente vamos aqui fazer a criação e fazer essas configurações e a gente faz as explicações de cada configuração que a gente for estar utilizando, certo? Então aqui eu vou clicar, vou selecionar o Reader Files, tá aqui, ficou em azul, vou clicar com direito, New, e aqui eu vou botar xc8reader.h, aqui é o nosso terceiro, né? Mas você tem que ler que é o xc8_reader.h, certo? É esse que a gente vai escolher aqui para colocar dentro do nosso Reader Files. Vou clicar e aqui vai aparecer o nome do arquivo. Geralmente eu boto config.h, certo? Para que colocar as nossas configurações iniciais. Beleza? Certo? Uma vez editando configurando aqui, botamos config.h, é o padrão que eu utilizo, né? Para ficar bem claro que é um cabeçalho, né? O h.h é de cabeçalho de configuração. Escolhi, vou colocar o Finish. Certo? Coloquei o Finish, ele vai criar esse arquivo aqui com várias coisas pré-determinadas, certo? Aí aqui vai fazer algumas explicações, um texto, alguns if-def, né? Definições se alguma coisa acontecer, mas a gente vai deixar isso de mão. E bem aqui apareceu o nosso config.h, né? Bem aqui em cima, a nossa aba desse arquivo. Beleza? Então, para fazer essa configuração aqui, a gente não vai utilizar esse padrão. Então, a gente vai colocar aqui Ctrl A, Delete. Vamos apagar tudo. Beleza? E agora a gente vai fazer as devidas configurações. A gente pode fazer essa programação no dedo, né? Mas aí seria muito maçante. A gente vai utilizar algumas ferramentas disponibilizadas na IDE. Então, a gente vem aqui, Windows. Aí, bem aqui, né, na lista, a gente vai encontrar o Target Memory Views, certo? E aqui a gente vai escolher os bits de configuração, né? Lembrando que na estrutura do microcontrolador PIC, eles têm vários registradores para configurar umas variáveis questões de funcionalidades e comportamentos de pinos e de algumas funcionalidades do nosso microcontrolador, né? Então esses registradores são configurados geralmente com 8 bits ou 16 bits, né? Pode ser uma das duas, dependendo de qual registrador, dependendo aonde esse registrador desempenha a sua funcionalidade, né? Então a gente vai configurar os bits de configurações básicas de funcionamento do nosso microcontrolador. Então a gente vai escolher aqui o Configuration Bit, né? Indo de novo, Windows, bem aqui em cima, né? Na lista de menu, lista horizontal, a gente desce aqui até o Target Memory Views, Configuration Bits. Apertou, vai aparecer aqui as configurações na parte inferior, certo? E aqui a gente vai fazer as mudanças que a gente deseja, certo? E depois a gente vai gerar o código de configuração
nesse botão. Então eu vou aumentar aqui, você aproximando perto aqui dessas barras, você pode crescer, aqui aumentar o espaço de visualização dessa parte aqui do nossa IDE. Então aqui tem todas as configurações, né? Parece muito à primeira vista, mas comparado com os PIC 18, que são muito mais configurações, porque ele tem, geralmente esses PIC tem mais funcionalidades, né? Mais características avançadas, vai ter muito mais, né? Então os PIC 16 tem bem poucos bits de configuração, certo? Então chegando bem aqui, a gente tem um RC, a gente tem essa primeira aqui, né? Onde ficou em azul. Se você ler aqui, vai estar o que? Oscillator Selection Bit, né? Então, dentro dos microcontroladores, né, vendo os datasheets, se a gente for ver o datasheet desse PIC que a gente está trabalhando, que é o PIC 16 F628A, ele especificamente, ele pode, a questão do oscilador, pode trabalhar de duas formas, né? Com um circuito oscilador externo ou circuito oscilador interno que tem dentro do chip desse microcontrolador. Lembrando que a característica desse modelo, então cada modelo tem as suas características, e aí a gente tem que pesquisar, observar o datasheet de cada modelo em específico. Esse o 28A, o F628A, ele tem um oscilador interno, então a gente pode utilizar ele e a gente não, no caso, a gente não precisa fazer a montagem do oscilador externo para que ele funcione, né? Então todo microcontrolador precisa de uma contagem de tempo, né? Então, e essa contagem de tempo vai auxiliar na execução dos comandos do microcontrolador, né? Então lá, pela teoria, então o microcontrolador tem que executar cada comando interno dele em um espaço de tempo pré-definido, né? Então a gente precisa de uma fonte de tempo, que são osciladores, pode ser interno ou externo, de acordo com o microcontrolador. Então alguns modelos têm o oscilador interno, né? Que aí a gente pode utilizar e não precisa montar esse circuito fora. Aí lembrando que uma das questões desses osciladores internos, que a questão da precisão dele não é tão grande quanto a de um oscilador externo, né? Então, dependendo das aplicações, se você quer uma precisão de tempo um pouco maior, então é recomendável você utilizar os osciladores externos. Aí, se você montar esse circuito de oscilação externa, o microcontrolador vai ter lá os seus devidos pinos que ele vai estar recebendo esse sinal de oscilação, certo? E também aqui ele vai falar, ó, então aqui o RC Oscillator, que é um oscilador com resistores e capacitores, né, que é um tipo externo. Então ele vai ter um clock out e um clock in, certo? Geralmente está no RA6, que é o clock out, e o outro vai estar no RA7, que é o clock in. Então eles vão receber esses pinos que vão receber essa ligação do oscilador externo. Para facilitar, né, e na simulação não importa muito, a gente vai utilizar, vamos configurar aqui a priori o oscilador interno, que é o INT-OSC, né, que é o INT Internal Oscillator. E a gente vai utilizar ele, onde o pino RA6 e o pino RA7 ainda vão ter suas funções de entrada e saída digital, certo? Cliquei aqui, então vai aparecer INT-OSC Oscillator, IO Function on RA6 e assim por diante, né? Aí se você quiser ler com detalhes, você pode parar a videoaula e fazer a leitura. Beleza? Aqui tem um Watchdog, que é uma funcionalidade padrão, que é tipo você colocar um supervisório, ligar o supervisório do microcontrolador, que ele vai estar ali buscando erros de operação. E se ele acontece erros de operação, ele vai resetar a programação, parar a programação, certo? Então aqui, para facilitar, como é uma parte introdutória, vamos desabilitar o Watchdog Timer, certo? Então, WDT desabilitado. A gente vai pular esse Pull-Up Time Enable Bit, já está desabilitado. O MCR, o Master Clear, a gente vai colocar ele como um pino de entrada e saída, certo? E a gente vai usar o Master Clear interno dele, então a gente já vai setar esse pino como 1. Lembrando também que todo microcontrolador tem o Master Clear, que ele vai fazer o reset da nossa programação, ele vai resetar, né? Então, geralmente esse pino tem que estar em nível lógico alto, né? Então, nível lógico 1, para ele manter a execução normal do programa. Se esse pino descer para 0, né, reconhecer o nível lógico 0, ele vai fazer o reset da minha programação. Então, aqui a gente vai utilizar o Master Clear interno
setado no VDD, né? Então sempre vai estar executando e a gente vai desabilitar esse reset manual aí. Mas a gente pode criar o circuito de reset manual, caso aconteça alguma coisa, a gente queira resetar e ficar vendo o comportamento do sistema, né? Geralmente para teste é bem útil essa questão. Esse Blowout aqui, Detect Enable Bit, também vamos desabilitar, que é o BOD Disable. E o Low Voltage também a gente vai desabilitar ele, certo? E vai botar esse RB4 como um pino digital de entrada e saída. São 5 que a gente vai estar trabalhando. O outro aqui é da memória EEPROM, que a gente pode deixar ela sem proteção. E a proteção de código também, ou seja, quando eu programar ele, eu posso fechar a questão de conseguir programar, sobrescrever esse meu código. Ou seja, de eu conseguir receber, copiar esse código para fora do microcontrolador, né? Então ele não vai, a gente vai conseguir puxar o X de volta. Vendo essa configuração, a gente vem aqui Generate Source Code, certo? Ele vai abrir uma aba com todos os comandos para a gente fazer isso daí. A gente vai copiar excluindo esse include xc.h. Isso aí a gente vai colocar dentro do nosso código de programação, né? Quando a gente for fazer a aplicação de fato. A gente vai copiar isso aqui tudo, Ctrl V, a gente coloca aqui na parte de cima, colei, então substituiu tudo. É interessante que aparece aqui o tipo do PI e por aí vai, certo? Source Line Config Statement, está aqui todas as configurações que a gente fez lá, ele vai mandar para o microcontrolador no momento da gravação, na hora que a gente gera o x.x. E aqui no final a gente vai setar, configurar o cristal, a frequência que esse meu trabalho, que minha aplicação vai trabalhar. Então aqui você sempre vai escolher, caso você esteja trabalhando com um sistema físico, for gravar, é importante você escolher de acordo com o cristal oscilador que você está desempenhando, né? Que isso aí vai orientar, certo? Então a gente vai colocar aqui o define, vamos definir o x tal underline frac como, sei lá, 4 milhões, né? Que é 4 milhões significa que é 4 MHz, né? 4 milhões de hertz. Então, está botando aqui 4 milhões de hertz, que equivale a 4 MHz aí, que é o padrão, certo? Acho que tem aqui um underline antes. Então, é um underline frac 4 milhões. Beleza? Configuramos aqui. A gente vai criar um source file só para a gente ver se a gente configurou tudo certinho. Vamos lá. Vem aqui em source file, setei. Vou colocar aqui, clicar com direito e botar main.c. Main.c, posso botar main, vai ficar main.c. Eu boto o projeto, né? Onde que vai vir a programação da minha aplicação aqui. Certo? Coloco finish. Aí ele criou o meu, botei prof, né? Era prog, né? De comando, mas deixa assim, não vai influenciar em nada. Aqui coloquei, dou Ctrl S, lembrando que se aqui o nome do arquivo estiver em negrito, é porque as alterações ainda não foram salvas, certo? E aqui está o meu main.c, que vai vir o meu programa principal. Aqui, antes do XC8, eu vou colocar o que? Vou incluir meu cabeçalho de configuração. Então, vai ser include, já tem o autocomplete, e aqui ele já reconhece automático o arquivo de configuração que você criou, né? A única diferença, como ele não é um arquivo de cabeçalho nativo do compilador, você tem que colocar entre aspas dupla, né? Porque esse arquivo .h ele está dentro da pasta do seu projeto, ele não está dentro da pasta do compilador instalado no seu programa, né? Por isso que ele vem aqui com aspas dupla, certo? Quem estudou C já sabe, já está ligado nessa questão. E aqui eu vou botar um delay, dois underlines, né? Primeiro, segundo, delay, underline ms, microsegundos, ponto e vírgula. Vou botar aqui 100 milissegundos, né? E a gente vai tentar fazer o build desse projeto, né? Lembrando que aqui o padrão ele vai botar, já vai ligar o debug, né, do projeto. A gente não quer, então a gente vai, em vez de clicar direto no botão, a gente vai pegar esse botão do martelinho, clicar aqui na setinha e botar build main project.
né? E a gente vai esperar ele compilar. Certo? Aqui abaixo vai aparecer build com sucesso. Deixa eu tirar a minha câmera aqui para que vocês consigam ler. Bem aqui vai aparecer o build construído com sucesso. Deixa eu dar um zoom aqui na parte, ver se eu consigo dar um zoom nessa parte também aqui, para vocês conseguirem fazer uma leitura melhor. Então aqui, toda vez que meu projeto não tem nenhum tipo de erro, ele vai aparecer assim construído com sucesso. E daí eu posso pegar o ponto X e jogar no simulador, ou pegar esse ponto X e fazer a gravação do meu projeto, né, no microcontrolador físico, certo? Então tá aqui, a gente não cometeu nenhum tipo de erro. Aí botei um delay aqui só para ver se o nosso comando de configuração do cristal oscilador foi com sucesso. Então aqui é o comando. Certo? Então, revisão aqui da nossa aula, né? Então, botão laranjinha, a gente cria o projeto, a gente faz todo o processo de criação, escolhe o microcontrolador, define o compilador que a gente vai trabalhar e bota o nome do projeto. Criou o projeto, vai aparecer o primeiro projeto. Lembrando que para a gente executar o projeto que a gente está trabalhando, né, a gente sempre tem que verificar se ele está setado como principal. Visualmente, se eu tiver vários projetos, como é que eu identifico o projeto principal? Se o nome do projeto tiver em negrito. Aqui está aula 303, né? Então está em negrito. Então ele é o projeto principal que vai estar sendo compilado. Não está em negrito o trabalho que eu estou fazendo compilado, né? Você vai clicar com direito, vai aparecer essa lista, você vai colocar aqui. Aqui está 1.7 como projeto principal, né? Ou seja, eu desmarcar ele como projeto principal. Se ele não for o projeto principal, aqui vai estar set as main project. Aí você vai setar o projeto como projeto principal. Certo? Abriu, vem aqui no IDE Files, config.h, né? Seleciono o IDE Files, né? Deixei em azul, clico com direito em cima, New, XC8 IDE Files. Vai aparecer esse arquivo aqui. Apareceu esse arquivo, Windows Memory, aqui vem o Windows, escolhe o Target Memory Views e Configuration Bit, que vai aparecer o Configuration Bit aqui embaixo, do jeito que a gente está aqui. Então aqui já mudou tudo, certo? Mudei tudo aqui de acordo, Generate Source File, Output, vai aparecer aqui já, ele já apagou a parte da configuração que a gente fez, né? Aí vai aparecer, copia o código, coloca aqui, depois define a frequência de oscilação do seu cristal oscilador através desse comando, né? Isso aí é a parte da configuração. E aqui a gente rapidinho aprendeu como fazer a parte da criação de um novo arquivo do ponto main que vai vir a programação da gente. E com isso daqui a gente finaliza a parte de criação da configuração básica de um microcontrolador PIC16. Né? Se for outros modelos, eles podem ter alguma coisa ou outra, ou algumas opções podem não estar disponíveis. Né? Então eu peguei um microcontrolador, digamos que é o 77A, que a gente vai utilizar no curso. Ele não tem oscilador interno, então você só pode selecionar, lá você só define alguma configuração se vai ser em frequência alta, porque você construiu lá um circuito de cristal oscilador de 32 MHz. Então você vai fazer essas configurações mais básicas, né? Mas no padrão, mesmo mudando para outro modelo de PIC16, vai ser uma configuração bem similar para essa parte introdutória do nosso curso, certo? Então é isso, a gente vai finalizando a nossa aula de hoje, certo? Na próxima aula, e a gente vai começar já a desenvolver nossos primeiros projetos e fazer as configurações nos nossos pinos digitais, que é o mais básico que a gente pode fazer, né? Que com isso a gente consegue ligar, desligar um LED, ligar e desligar qualquer tipo de atuador, uma resistência térmica, um cooler, qualquer outro dispositivo que a gente queira aí, lógico, envolvendo a eletrônica correta para ligar esse dispositivo, esse periférico de saída, né? Seja um LED, um aquecedor ou qualquer outro dispositivo que vai fazer alguma atividade, motor também, né? A gente vai utilizar LEDs, que é o mais básico do básico possível, né? Dentro desse escopo aqui inicial, certo? Então, com isso, a gente encerra essa aula. Boa sorte nos seus estudos sobre microcontroladores PIC e a gente se vê numa próxima videoaula aqui no canal, certo?